Rodrigo, o que a genômica muda na maneira como pensamos o tratamento do câncer? É aquela pergunta genérica que pega tipo tudo, né? Muito obrigado pela pergunta. E eu posso responder assim, que nos principais tumores hoje, que são os mais incidentes, então você está falando de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de intestino. Se você não tem disponível um teste genético para oferecer para o seu tratamento, para o seu paciente, para definir o tratamento, você provavelmente vai tratar ele errado. Você vai tratar mal o seu paciente. Então, esse apelo que a gente vem fazer aqui como pesquisador, médico, cidadão brasileiro, de que a gente precisa realmente aumentar o acesso ao teste genético, ela é sentido muito na nossa prática clínica como oncologista. E a gente tem dois tipos de testes, né? A gente pode falar, para tentar simplificar um pouco, os testes que avaliam a parte hereditária, aqueles que definem pacientes que têm maior probabilidade de desenvolver câncer, e os testes que acontecem no tumor, que a gente analisa mutações que têm somente presente nas células tumorais. E, antigamente, a gente dividia os tratamentos da seguinte forma: olha, eu vou usar as alterações do tumor para tratar o tumor e eu vou usar as alterações hereditárias para tentar prevenir o câncer. E isso hoje se mistura completamente, porque a gente tem, por exemplo, de uma paciente de câncer de mama, identificar uma alteração de predisposição hereditária a câncer, como vocês devem ter escutado da história da Angelina Jolie, uma paciente que tem câncer de mama, isso muda a cirurgia da paciente. Ela pode fazer uma cirurgia não só curativa, mas uma cirurgia também que engloba a parte preventiva, para que ela não desenvolva novos tumores no futuro. Nós temos hoje medicamentos que atuam no tratamento complementar à cirurgia, que nós chamamos de tratamento adjuvante, que aumenta a sobrevida dessas pacientes que têm essa mutação. E também nós temos no cenário que a paciente já tem uma doença espalhada pelo corpo, uma doença metastática, medicamentos que funcionam extremamente bem, muito melhor do que quimioterapia. Então, uma informação hereditária mudando todas as estratégias de um tratamento de uma paciente com câncer de mama. E isso pode ser colocado aqui para diversos outros tumores, né? O Dr. Carlos G é um grande especialista em câncer de pulmão, pode trazer muito melhor aqui, mas é muito interessante que quando nós começamos a estudar EGFR, que é um dos principais biomarcadores de resposta a terapias-alvo em câncer de pulmão, a gente ficava feliz quando encontrava uma alteração, porque você poderia dar um tratamento diferenciado. Só que isso era somente a primeira geração daquele tratamento. Agora a gente já tem segunda, terceira geração. E algo que é muito interessante de como você atua dentro da genômica, utilizando a genômica para tratamento, é analisando os mecanismos de resistência que esse tumor vai gerando. Então, você consegue entender por que um medicamento parou de funcionar, se você conseguir ter acesso novamente às informações genéticas do tumor e reajustar o seu tratamento. Então, é muito difícil você estar diante de um paciente de câncer hoje e não poder oferecer nenhum dessas opções de testes genéticos e, subsequentemente, também em relação à parte terapêutica. Então, a gente precisa realmente aumentar o acesso. Eu espero que essas discussões aqui estejam sendo escutadas aí por todas as pessoas que podem ajudar nessa tarefa tão árdua. Mas quais os principais desafios para que a gente possa utilizar mais o estudo do DNA em pacientes com câncer, hein? Eu vou trazer aqui o desafio da prática clínica, né? O que acontece com um oncologista que está no consultório e se depara com uma situação que ele tem que pedir o teste. Então, a primeira coisa é que, muitas vezes, o colega ele não teve um treinamento adequado para solicitar o teste e para interpretar quando ele chega. E essa situação, muitas vezes, gera uma paralisia. O colega ele simplesmente fala, melhor não pedir. Então, acho que quais são alguns gargalos que a gente tem que trabalhar na prática clínica com educação em relação a essa nova era, né, como foi colocado no início da palestra, e que realmente muitos não foram treinados. O segundo gargalo, muitas vezes, é que você encaminha as amostras, como foi comentado pelo Paulo, e elas simplesmente não conseguem ser analisadas, porque nós temos um grave problema pré-analítico. Significa o quê? Que a amostra ela é coletada e armazenada em substâncias que dificultam a realização do teste genético. E muitas vezes você tem esse teste genético inconclusivo. O paciente
pode ter um custo alto e recebe um teste inconclusivo. Então, esse é um outro gargalo que a gente precisa trabalhar e isso tem que ser está sendo muito frisado pela equipe da patologia. E, por fim, nós temos uma grande situação de acesso, né, que nós estamos discutindo aqui. E, hoje em dia, a gente não pode simplesmente falar o SUS não oferece um painel de predisposição a câncer, portanto, eu não vou pedir para o meu paciente porque não pode. Hoje, o custo é acessível para muitos pacientes, inclusive, que estão no SUS, e você tem uma grande diferença clínica no seu manejo clínico para o paciente e para os seus familiares. Então, a gente tem uma dificuldade enorme de acesso, esses exames não estão disponíveis no SUS. Como o doutor Carlos Gil comentou, existe uma grande iniciativa, parece que está acontecendo um alinhamento dos astros, né? Durante a pandemia, a gente teve a gente adquiriu dezenas de sequenciadores e espalhou esses sequenciadores por todos os laboratórios públicos do Brasil. Eles foram dedicados especificamente para sequenciamento de Covid e agora eles estão disponíveis para serem utilizados para outras áreas. E as pessoas enxergaram isso. Era um gargalo enorme, infraestrutura. Nós não tínhamos infraestrutura, nós não tínhamos equipe treinada, nós não tínhamos logística para fazer a circulação dessas amostras. E hoje você já tem, você aprendeu isso, infelizmente a gente teve que aprender isso em momentos de guerra, a gente sempre evolui, né? Então, no guerra contra o Covid, a gente evoluiu nesse cenário. Então, por que não utilizar esse tipo de infraestrutura que foi gerada, virar um pouquinho a chave, tirar do Covid e colocar para outras doenças e ampliar esse acesso? Então, primeiro, não deixar as pessoas que desejam ter acesso, mesmo que estejam no SUS, a terem a oportunidade de fazer o teste, mas, em paralelo a isso, a gente correr atrás com o que a gente já tem no sistema público para aumentar o acesso para todas as outras pessoas.